Salve Timão, eu sou o Duca Reis e hoje, 20 de junho de 2019, completa 20 anos do título do Corinthians de campeão paulista de 1999. Na ocasião foi o 23º título paulista da equipe corintiana e foi aquele jogo marcado pelas famosas embaixadinhas do Capetinha Edilson. Isso mesmo, o Edilson que naquela partida resolveu provocar os palmeirenses, teve toda aquela briga generalizada, mas para você entender o contexto daquela final, o Corinthians e Palmeiras vivia as turras, provocações de um lado e do outro, tudo porque começou na Copa Libertadores da América. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase daquele torneio. Na primeira partida o Palmeiras tinha ganhado de 1-0 e o Corinthians depois, na segunda partida da primeira fase, venceu a partida, só que por 2-1. Então era muito equilibrado, as duas equipes tinham grandes times. E aí as duas equipes voltaram a se reencontrar nas quartas de final da Libertadores, e o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2-0, o Corinthians venceu o segundo por 2-0, e a disputa foi para os pênaltis. O Corinthians que, embora o Palmeiras tivesse um grande time, o Palmeiras tinha um grande time, só que o Corinthians tinha um time muito, mas muito melhor. E aí o jogo foi para os pênaltis e infelizmente o Vampeta e o Diney naquela ocasião acabaram perdendo a disputa por pênaltis. E aí ficou aquela rivalidade, os palmeirenses provocando os corintianos provocavam os palmeirenses, então aquele jogo de Campeonato Paulista era a chance do Corinthians devolver a derrota da Libertadores. E o Palmeiras acabou, depois passando pelo River na semifinal, foi para a final contra o Deportivo Cali, e entre as finais com o Deportivo Cali, teve as finais do Campeonato Paulista. Então na primeira partida do Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou com uma equipe reserva, e o Corinthians, pelo belíssimo time que tinha, passou o trator, ganhou de 3-0. Então, Corinthians e Palmeiras no domingo seguinte foram jogar, no dia 20 de junho de 1999, foram jogar a segunda partida no Morumbi. Na quarta-feira anterior, o Palmeiras tinha sagrado campeão da Libertadores ao vencer o Deportivo Cali, aí sobrou provocações para a equipe corintiana e o Corinthians não ia deixar quieto. Então o Corinthians planejou fazer provocações contra a equipe do Palmeiras. O Diney até conta que foi na 25 de março, comprou um monte de máscaras de porco para provocar a equipe do Palmeiras. E aí foi nesse clima que Palmeiras e Corinthians entraram em campo para a segunda partida da final. O Corinthians entrou com aquela sua equipe habitual, aquele timaço, Maurício no gol, Índio, Gamarra, Batata e Silvinho, Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, esse meio campo histórico, e na frente Edilson e Fernando Baiano. O técnico era o Oswaldo de Oliveira, e o Palmeiras entrou com uma equipe muito mais ofensiva. Como precisava reverter o placar, tinha perdido a primeira partida por 3-0, o Felipão ousou e acabou sacando o César Sampaio da equipe para colocar o Evair. E o Corinthians começou muito melhor a partida, já logo no início o Kleber, zagueiro do Palmeiras, como batia o Kleber, impressionante, o Kleber batia demais. Fez uma falta criminosa no Marcelinho e foi expulso. E o Corinthians com um jogador a mais, não deu sopa pro azar e já fez 1-0, Marcelinho Carioca 1-0 em cima do Palmeiras. O jogo estava controlado, só que aí a defesa do Corinthians resolveu ajudar o Palmeiras, acabou num vacilo, o Evair empatou no finalzinho do jogo e um minuto depois, se não me engano, acho que foi 1 minuto ou 2 minutos depois, o Maurício, que era o goleiro do Corinthians, acabou falhando, uma falha grotesca e deu o segundo gol para o Evair. O Corinthians, embora fosse muito melhor que o Palmeiras naquele momento do jogo, acabou tomando 2 gols e voltou para o intervalo com 2-1 para a equipe do Palmeiras. E o Corinthians tinha que, pelo menos, o Corinthians, para perder esse título, ele poderia até perder por 2 gols de diferença, mas o legal era ganhar o título vencendo ou até mesmo empatando. E aí o Edilson Capetinha acabou empatando a partida 2-2, 30 minutos do segundo tempo. O Corinthians poderia até tentar marcar mais gols, já que o jogo estava praticamente decidido, só que o Edilson Capetinha resolveu provocar. E ele pegou a bola do meio de campo perto do banco de reservas, ele pegou a bola, começou a fazer várias embaixadinhas e aí os jogadores do Palmeiras não tiveram espírito esportivo e foram para cima do Capetinha Edilson. O Júnior começou, o lateral esquerdo Júnior dando um chute no Edilson, depois o Paulo Nunes, uma briga generalizada, depois o goleiro Renato, que era o goleiro reserva do Corinthians, tentou defender o Edilson, foi para cima do Roque Júnior, o Roque Júnior correu atrás do Renato, o Renato se jogou das escadarias que levavam ao túnel dos vestiários, do vestiário do Corinthians, aliás. Só que a altura era muito grande, o Renato tinha grandes chances de se machucar, só que por sorte ele acabou caindo em pé
e aí não se machucou, mas realmente foi uma briga generalizada, uma briga muito feia, tão feia que após a partida, o então técnico da seleção brasileira, o Vanderlei Luxemburgo, acabou cortando o Edilson. Edilson, que naquele momento era o melhor jogador em atividade do país, dentro do país, e ele foi cortado da Copa América de 99, e o Luxemburgo acabou convocando um menino, um jogador lá do Grêmio, que era desconhecido para a grande mídia, só que depois se tornou o grande Ronaldinho Gaúcho. O Edilson brinca até com o Ronaldinho Gaúcho, dizendo que o Ronaldinho Gaúcho se tornou o Ronaldinho Gaúcho por conta dessa confusão que o Edilson arrumou no Morumbi. O futebol naquela época era um futebol totalmente diferente dos tempos de hoje. Hoje o Ministério Público, inclusive, pede para os jogadores não provocarem torcidas e nem adversários, senão o Ministério Público fala que vai entrar com uma ação contra o jogador. Naquela época era muito normal essas trocas de provocações. Romário provocava, Edmundo provocava, Túlio Maravilha provocava, Renato Gaúcho provocava. Era muito legal esse tipo de situação, porque era brincadeiras sadias, era dentro das quatro linhas, era esporte, só que às vezes fugia um pouco do natural, como foi esse caso das embaixadinhas. Aí os jogadores do Palmeiras, como eu disse, não levaram na esportiva e teve essa briga generalizada. O curioso é que depois da partida, o Diney, que naquele jogo entrou no decorrer da partida no lugar do Fernando Baiano, o Diney conta que eles foram depois do jogo para comemorar o título, ele, o Edilson, o Vampeta e o Rincon foram num bar lá na rua Turiaçu, Baluarte, e pegaram uma mesa, e quando viram na outra mesa, estava Paulo Nunes, estava Júnior Baiano, um zagueirão de 2 metros de altura. Aí todo mundo do bar pensou, vai dar agora uma briga generalizada, vai acabar o bar. Só que não, os jogadores acabaram se juntando às mesas, começaram a beber, dando risada, contando causos, e a briga terminou ali. Tanto é que terminou ali que anos mais tarde, na Copa de 2002, o Felipão, que era o técnico do Palmeiras naquela ocasião, já era o técnico da seleção brasileira, e para a Copa do Mundo acabou chamando 3 jogadores do Corinthians que estiveram presentes naquela confusão. O Vampeta, o Ricardinho e ele, o Capetinha Edilson, grande protagonista da confusão. E outros jogadores do Palmeiras também estiveram junto com esses jogadores do Corinthians na Copa do Mundo, o goleiro Marcos, o zagueiro Roque Júnior e o lateral esquerdo Júnior. Portanto, essa é uma história que ficou famosa. Corinthians e Palmeiras, um grande duelo, 2 grandes times. Essa final do Campeonato Paulista de 99, sem dúvida nenhuma, uma das finais mais lembradas de toda a história. Então se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!